Então, pode colocar o slide, por favor. Efésios capítulo 6, 12. A gente vai fazer uma recapitulação da semana passada e vamos entrar mais fundo, ok? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós aprendemos que existem hierarquia, potestades, principados. Então é dado poder a eles para atuação. E nós não devemos lutar de qualquer forma e precisamos discernir qual é a atuação desses demônios aonde nós estamos. Muito obrigada. E nós falamos um pouco mais sobre isso. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 2, fala: nos quais andastes outra hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade no ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tinha falado também com vocês sobre, existe um ar diferente aqui no Japão, né? Comentei, quando a gente foi para a África, voltamos e sente isso. Aqui no Japão eles falam também da pressão atmosférica. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que a pressão atmosférica, muitos passam mal, tudo. 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir no meu corpo também. Sempre quando a pressão atmosférica muda, meu corpo muda. E fui pesquisar, isso acontece muito nos adolescentes. Eu falei, eu estou adolescente, né? Então, né? Fiquei feliz porque sou adolescente, muito jovem aqui. Mas aí, por que Deus às vezes permite a gente sentir algumas coisas? É para a gente entender que existe esse principado no ar. Para a gente entender que existe uma batalha, para a gente interceder, para a gente lutar. E hoje eu estou bem zonza, estou bem tonta, né? A pressão atmosférica tá diferente, esse tempo chuvoso, tudo. Mas eu falei, eu não vou recuar. Eu estou aqui e eu quero entregar. Isso só nos faz ficar mais dependente do Senhor. Amém? Mas eu quero dar uma ordem agora a todo principado, potestade que está no ar do Japão. Te dou uma voz de comando, em nome de Jesus. Torne sem efeito o teu poder, a tua força, todo poder que foi dado a ti. Nós retiramos na autoridade do nome do Senhor e entregamos ao único que é digno de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória. O único e verdadeiro Deus, Jesus, é o Deus dessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós fomos ao templo budista. Gente, você sentia a presença de Deus dentro do templo budista? Isso pode? Isso acontece mesmo? Foi maravilhoso, maravilhoso. Fomos com a igreja japonesa, um irmão japonês da nossa igreja, o Rikida-san, é um senhor, veio com muitos traumas, revoltas, e no início ele tirava sarro do evangelho, foi por encontro, mas ficou do encontro do início ao fim, tirando sarro, e aí Deus pegou ele no final, né, que foi tremendo, e ver ele, sabe, se apresentando lá, porque ele toca piano, então era um recital de piano. E aí ele conversou, né, com o sacerdote de lá, né? Eu posso trazer a minha equipe da igreja aqui? Ah, pode, né? E aí ele tocou primeiro, porque era o recital de piano. E aí ele falando assim, agora eu quero apresentar para vocês a minha igreja, porque nós somos cristãos. Aí eu falei assim, gente, que lindo, japonês, que antes caçoava, agora fala, nós somos cristãos. E nós louvamos, nós usamos a música para louvar a Deus. Aí eu falei, gente, que coisa linda, né? E aí depois entra os nossos jovens ali, né? Nossos, tipo assim, eu, mãe, né, babando as minhas 2 filhas lá, cantando, dando testemunho, falando com ousadia. Aí eu falei, fala mesmo, usa mesmo, sim, Deus. E nem a gente ali atrás, outros jovens que estavam ali, o nosso violonista agora, né, guitarrista. Quem toca violão é o quê? Violonista. Nosso violonista, lindo ele também, passou um tempo de depressão. O Senhor está restaurando a vida dele, e agora ele está ativo ali todos os cultos, porque antes ele não conseguia nem sair da cama, está ali louvando ao Senhor e estava ali com a gente.
Meu Deus, Nicolas foi o nosso pianista, né? E estava lá no piano, que todo mundo estava tocando outras coisas. Ele foi lá louvar ao Senhor. E aí a gente vê, é a geração dos nossos jovens, a geração de Josué que a gente proclamou, sabe? Eles alcançando terrenos onde nós não imaginávamos que ele entraria. Que coisa tremenda, gente. E aí, assim, a música, ela tem essa conotação de mexer com nossos sentimentos, né? Então, o pessoal toca muito. Então, estava assim, muito bonito. A gente, nossa, que coisa bonita, né? Mas quando começou a adoração, gente, é diferente, né? Aí você começava a ver a feição dos japoneses, assim, sabe? Se emocionando, olhando assim de forma diferente. E você sente a presença de Deus naquele lugar. Quando entramos, sabe aquele cheiro de incenso forte, um peso mesmo espiritual, assim? Começou a me dar dor de cabeça, mas a gente olhando um para o outro, vamos orar, intercede aí. Levanta, guerrei. E teve uma hora que até eu me levantei e falei, vamos guerrear aqui. Porque os nossos jovens tinham outras preocupações também, de vamos tocar certo e tal. Eu falei, então, nosso papel é guerrear, nosso papel é libertar. Então, a gente ficou ordenando todo espírito que saísse, pedindo perdão ao Senhor por toda oferenda que estava sendo feita naquele lugar, né? E quando eles começaram a tocar, eu sou muito sensível a cheiro, né? E eu falei, Senhor, tá difícil ficar aqui. Mas nós somos o bom perfume de Cristo, né? Então, Senhor, queremos exalar agora o teu bom perfume nesse lugar. Eu não quero mais sentir esse cheiro de incenso, não. Sabe quando você vai sentindo assim, o ar purificando e agora um cheiro gostoso? É até estranho, porque você faz a oração e depois você duvida. Nossa, está acontecendo mesmo, né? A gente né, misericórdia na nossa vida. Mas começou a purificar e você sentia o aroma de Cristo ali. Buda aqui do meu lado e a gente erguendo a voz, erguendo as mãos e adorando. Tinha jornalista que estava ali, depois foram entrevistar os nossos jovens, perguntando o que eles estavam fazendo ali e tal. Coisa tremenda, tremenda. Esse é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Então vamos lá. Estávamos falando sobre o juiz Gideão. Juízes 21, 25. Falava que naquela época não havia rei. Nós estamos falando que venha o teu reino. Então o Senhor levanta juízes para preparar a vinda, o caminho do rei. E nós entendemos que nós somos esses juízes que o Senhor está levantando. Falamos que juiz no japonês vem do kanji samurai. Então nós somos esse samurai. Então juiz é aquele que guerreia, luta pelo rei, luta pelo reino de Deus, luta pela justiça e alegria. O Senhor, Ele foi até o nosso esconderijo, amém? Quantos foram encontrados pelo Senhor semana passada? Alguns estavam escondidos e o Senhor tirou-nos do nosso esconderijo, Ele nos chamou. Falamos também sobre os sinais que acontecem na época dos nossos pais, mas nós devemos desejar esses sinais agora, nos nossos dias. O Senhor, Ele tem prometido que fará sinais e maravilhas através de nós. E aprendemos que nós precisamos, primeiramente, antes de enfrentar o inimigo, precisamos destruir o altar de Baal que está na nossa casa, que está no nosso quintal. E quais são esses altares, né, de Baal? A gente falou sobre três pilares, não afirmando que sejam esses, mas o Senhor deu visões, sonhos para muitos irmãos, onde apareciam 3 principados, e nós falamos sobre 3. Falamos sobre o espírito de religião, onde o Japão, ele tem várias crenças e ao mesmo tempo ele não crê em nada, ele crê nele mesmo, né? Onde é um país que, ao mesmo tempo que tem muito misticismo, é um país muito frio espiritualmente, e por isso que a gente tem que lutar contra essa frieza espiritual, porque ela vai querer entrar dentro da igreja do Senhor. Então vai querer esfriar a tua fé, vai querer esfriar a fé dos teus filhos. Então a gente tem que entender,
é uma luta maior, né? Não é uma luta igual ao que se trava ali, por exemplo, no Brasil em termos de religião. É uma luta diferente. Nós falamos sobre o espírito de morte. Pode passar os próximos slides também. Falamos sobre dentro desse espírito de morte, porque Baal é o senhor da agricultura, aquele que fala que dá, mas ao mesmo tempo ele tira. Na verdade, ele tira. Então, ele promete prosperidade através de uma carreira, por exemplo, né? Porque antigamente a agricultura era esta carreira, mas o que tem mais matado os estudantes, porque estão, né, atrás dessa carreira, é o suicídio, né? No meio dos jovens, a gente falou que está número 1 no mundo, falando no mundo. Número 1 aqui no Japão, o suicídio entre os jovens. Falamos sobre o aborto, né? E aí, isso. E aí depois falamos também sobre o aborto, quando que isso aconteceu. E o Senhor trouxe esse entendimento para nós, que nós, assim como Lucas teve um entendimento que o Senhor que salvou ele, nós entendemos que o Senhor nos salvou. Amém? O Senhor nos salvou, colocando no barquinho, enviando ali para o Brasil. E aí agora nós voltamos aqui ao Japão para um propósito: libertar o seu povo. Tivemos filhos aqui, geração de Josué. Depois de geração de Josué, que agora está conquistando, nós falamos também que o índice, que é o próximo slide, de natalidade tem caído cada vez mais. O diabo, ele não precisa matar dentro da barriga através do aborto, se ele matar dentro do teu coração a vontade de gerar. E é isso que o diabo tem feito, matando a vontade de gerar vida, gerar sonhos. E nós não podemos permitir isso. Estamos numa época onde está estéril, mas Ana vivia nessa época de estéril. E ela ousou dizer: dai-me um filho, dai-me um filho. Deus queria entregar um profeta, ela queria um filho, então ela falou: Senhor, então eu te dou um profeta. Então que essa geração de Josué venha ter em mente que eu preciso ser responsável pela próxima geração. Hoje eu não vou entrar nesse ponto sobre a geração de Samuel, mas eu preciso entregar essa palavra a vocês também. Quero voltar novamente aqui para entregar essa palavra sobre a próxima geração, geração de Samuel. Ok? Então, falamos até aqui. E quero dar continuidade a partir de Juízes, capítulo 6, versículo 25. Juízes 6, 25 ao 26. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu... Vamos de novo. Separe o segundo novilho do rebanho do seu... Aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu... E corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. A diferença aqui. No topo deste lugar de refúgio, ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira do poste de Azerá que você irá cortar. O que a gente pode notar aqui? Primeiro, um altar que pertencia aos pais. Então, quem que levantou este altar? Foi os pais. Geração de Moisés. Nós temos levantado altares dentro da nossa casa. Nós estamos abrindo porta. Nós viemos aqui ao Japão e aí a gente que adora o Senhor, nós não somos incrédulos, mas estamos ao mesmo tempo também adorando a outros deuses, as outras paixões. E voltando de novo aos 3 pilares, as 3 potestades, em quais áreas? Por exemplo, religião, na área da religião. Como que a gente
levanta um altar de Baal dentro da nossa casa. É muito sutil, gente. A gente faz isso assim, sem perceber. No dia a dia. Como? Através das fofocas, quando a gente foi para o culto, mas ali no carro a gente já começa a falar: você viu aquela irmã? Você viu a roupa dela? Você viu aquele jovem como que ele estava? Você viu o filho do fulano? E os seus filhos estão já ouvindo. O que você pensa que isso está formando na mente deles? Que lugar que é a igreja? É um lugar para ficar observando as pessoas, depois ficar falando mal dela? Isso é religião? Isso não é a verdadeira religião que o Senhor nos fala. Isso não é um culto ao Senhor. Mas aí a gente começa a fazer isso, e às vezes a descrença também, quando a gente começa a duvidar do poder de Deus. Quando a gente começa a colocar outras prioridades, onde o seu filho fala assim: mãe, a gente não vai para o culto esse domingo? Não, esse domingo não. Por quê? E às vezes é uma coisa nada a ver. E aí você, depois, quando o seu filho fala assim: não quero ir para o culto, com que cara que você vai falar para ele: não, agora você tem que ir para o culto? Não, mas a mãe também não coloca como prioridade. O pai, para você, não é prioridade o culto. Então é aí que onde os altares vão sendo construídos dentro da nossa casa. No nosso quintal ali está sendo construído um altar a outros deuses. Um altar da morte. Como que se levanta? Às vezes, nós mesmos somos instrumentos para matar os nossos filhos, para matar o nosso cônjuge. Como que a gente faz isso? Quando a gente começa a atacar a identidade deles. Se você continuar fazendo assim, se você continuar falando desse jeito, se você começar a se vestir desse jeito, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai se tornar tal coisa. Você começa a matar os sonhos dele quando ele fala assim: eu quero estudar tal coisa. Olha, você não tem capacidade para isso. O que você está falando? Você está ficando louco? Ou quando você mesma se olha no espelho e você fala assim: nossa, como eu estou gorda, como eu estou feia. E aí a criança também se olha e é a mesma imagem, porque ela se parece com você. Ela tem a mesma estrutura que você. Então, sem querer, a gente está ali matando a identidade dos nossos filhos, o futuro do nosso filho. E a gente está levantando altar a outros deuses. E aí depois a gente fala: Satanás destruiu a minha casa, destruiu a minha família. Aí Satanás fala assim: muito obrigado pela consideração, mas não tive nada a ver com isso não. Foi você mesma. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. O Senhor nos deu o governo da nossa casa. Então o governo está sobre as nossas mãos. Agora, se a gente quer entregar ao governo de Baal, a outros deuses, isso é escolha sua. Vamos lá na terceira potestade. Como que a gente constrói o espírito de promiscuidade? São portas, gente, são portas. Se você permite, se você abre a janela, que é o seu celular, que é a televisão, então você abriu porta para esse espírito entrar na tua casa. E você não pode depois reclamar que o teu jovem está tendo ataques, setas na mente, com imoralidade. Nós primeiro precisamos nos arrepender de estarmos levantando este altar. O altar pertencia ao Pai. O altar de Baal pertencia ao Pai. Precisamos nos arrepender. Como? Confessando, quebrando. Então a responsabilidade é nossa. Voltando lá ao versículo de Juízes, versículo 6, 25. Ele fala que o altar pertence ao Pai,
E ele precisava quebrar esse altar, Gideão precisava quebrar esse altar. E fazer um sacrifício a Deus com um novilho, segundo novilho. Esse segundo novilho pertencia a quem? A quem pertencia o novilho? Ao pai. Eu achei engraçado, porque normalmente, né? Sacrifício precisa custar a você. O sacrifício tem que ser seu. Mas nesse caso ele deu uma ordem específica. Pegue um novilho que pertence ao seu pai. Sabe o que eu entendi com isso? Se eu levantei um altar a Baal, eu preciso ser responsável agora para consertar isso. O que significa esse segundo novilho? Novilho, um boi novo. Mas por que o segundo? Como é um boi novo, então eu estou contando que ele vai crescer para lá no futuro, esse boi vai ser o sustento, o alimento na minha casa. Então é uma estabilidade que eu tenho, uma confiança que eu tenho no futuro. Então uma reserva, está ali a minha reserva. E a minha confiança está ali naquele novilho. E o que Deus fala para Gideão fazer? Pega esse novilho e entrega a mim. Nós pais quem precisamos preparar o novilho. E aí vem a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui no Japão, a gente entende que nós estamos numa terra onde Baal está governando. E nós precisamos erguer um altar de sacrifício ao Senhor. E o novilho, quem precisa se preparar somos nós, a geração dos pais. Como que podemos fazer isso? Vamos agora ao inverso. Vamos para a promiscuidade primeiro. Educação sexual. Foi falado aqui sobre testemunhos, né, de crianças já entendendo. Sobre o Combine mesmo. Perguntei até para as minhas filhas, né? Falei, meninas, porque eu nunca tinha conversado com elas também sobre essas revistas pornográficas no Combine. Mas eu perguntei para elas, a partir de que idade vocês perceberam que tinha? Aí elas falaram, mãe, desde pequenininha. Mas a gente não entendia. Daqui a pouco a gente sabia que era errado, mas não sabia por que era errado. A gente tinha vergonha até de perguntar. E eu nunca expliquei. Mas desde sempre elas estavam vendo. A gente que finge que elas não estão vendo, porque a gente quer pensar que elas não viram nada. Mas elas viram tudo. A educação sexual dentro da escola está sendo feita de forma muito perversa. Então, como foi falado aqui, precisa primeiro acontecer dentro da nossa casa. Quero apresentar para vocês um livro que me ajudou muito. É da Universidade da Família, ensinando a sexualidade saudável aos seus filhos. Muito bom. Eu comprei esse livro e me achando, né? Falando assim, nossa, eu vou começar já cedo para não, né? Para dar tudo certo. Aí quando eu comecei a ler, eu falei assim, ixi, estou muito atrasada. Porque ele começa a falar assim, olha, a educação sexual começa desde bebê. Porque o bebê, ele já sabe. É a parte do corpo, já faz parte. Por que você quer ignorar essa parte? E aí, quando vai começar já a brincar com um amiguinho, já vai saber. Então, você pode, assim, é na medida certa. Mas você precisa desde pequena. E não ter vergonha, porque quem que criou o sexo? Foi Deus. Então, você precisa explicar o verdadeiro sentido da relação sexual, do sexo de cada criança, de menino e menina. Você precisa ensinar a verdade. Porque se o pai está ausente ali, o pai da mentira vai tomar a posição de pai. E aí vai vir mentiras na cabeça das nossas crianças. Então, desde pequena. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Com as nossas crianças, a gente fez... Eu lembro que eu comprei um papel grandão. Fiz elas deitar naquele papel. Aí a gente desenhou, contornou o corpo delas. E a gente começou a desenhar ali no papel. Falei, tá bom, quais partes que são íntimas que você não pode deixar ninguém tocar? Né? A parte que o maiorzinho cobre. Você não pode mostrar para ninguém. Não pode deixar ninguém tocar, ninguém querer ver.
E aí você vai ensinando, tá bom, quais partes, como que vai mudando o corpo? Como que o corpo da mamãe é diferente do seu? Então elas começaram a desenhar os seios, né? Qual é a diferença? Então assim, uma coisa natural. E a gente precisa ir explicando. Desde pequenininha a gente vai explicando. De sonhos, visões que estão acontecendo no nosso meio, muitas mães estão me procurando e falando assim, olha, minha filha teve esse sonho, ou eu mesmo tive esse sonho. Nós falamos semana passada sobre que o Japão é reconhecido como o império da pornografia infantil. 80% das pornografias, pedofilia e pornografia infantil dizem que é produzido aqui no Japão. Então é muito forte esse principado aqui também. E crianças no nosso meio começaram a ter sonhos. Só essa semana 2 crianças tiveram sonhos semelhantes, dizendo que um tio vinha falando assim, vamos no banheiro e pode abaixar a sua calcinha porque o tio quer ver. E ela ficou com medo. E não queria falar isso para o pai, falou só primeiro para a mãe. E aí, por que as nossas crianças estão tendo esse tipo de sonho? E a gente precisa entender uma coisa, a gente não pode ter medo. Por quê? Porque às vezes a gente quer lutar de forma diferente, errada. Né? A gente quer repreender e tudo, não quero que a minha filha tenha esses sonhos e tal. Minha filha, a menor, a Mimi, desde pequena ela tem sonhos. E eu entendi que Deus fala com ela através de sonhos. Deus não fala comigo através de sonhos, mas eu entendi que Deus fala com ela através de sonhos. Eram sonhos muito pontuais. E quando Deus revela, é porque Ele quer livrar. Então, o diabo, ele não quer ser desmascarado. Isso não é obra do diabo. Mas a gente pensa, né? Não, está perturbando o meu filho, está tirando o sono do meu filho. Não, ele tem autoridade. Sabe o que Deus está permitindo? Está falando, olha, isso é real, mas é hora de você ensinar o seu filho se você não ensinou até agora. Então, eu estou te dando a oportunidade para você agora conversar. Já que você não quer conversar, olha, eu te dei a oportunidade para você conversar agora. Agora você vai precisar conversar com seu filho. E aí você vai ter oportunidade para conversar e você vai dar autoridade para ele também repreender. Você vai dar autoridade para ele interceder, entendendo do chamado dele. É desde pequena, gente, desde a barriga, o Senhor já tem um chamado para o teu filho. Você precisa, como pai, como mãe, ir descobrindo qual que é. E são pequenos sinais. E depois vai fazendo sentido. Você vai, sabe, conectando os pontinhos, você vai falando, nossa, faz sentido. Desde pequena ele tem uma inclinação nesta área, nesta missão. Então preciso investir mais nisso, eu preciso incentivar ele mais nisso. Porque identidade e destino, nós pais é que precisamos dar. E às vezes a gente fica falando, mas como? É muita responsabilidade eu apontar. Minha filha Kellen está indo para a faculdade, ela tinha que escolher os cursos e tal. Eu falei, Senhor, que responsabilidade, tem que, né? Mas o Senhor ele já vem apontando, então fica fácil. É só a gente falar, olha filha, você tem aptidão para isso. É nessa área assim, vai. Está sentindo paz no seu coração, agora eu sou sua intercessora, agora as decisões também são suas. E ela vai tomando as decisões. Mas precisamos nos atentar aos detalhes. Desde sempre, desde pequenininho. Então, trabalhe, assim como a Eline falou. Comece a trabalhar duro nessa área também. Invista pesado nessa área também. Não pense que está rápido demais, mas procure se informar em como conversar. Pegue o material escolar do seu filho, converse com ele, o que está sendo falado. Hoje, essa parte de gênero na escola, né, os professores fazem os alunos engolir mesmo, e eles têm que repetir que isso é o correto. Se você não tem essa conversa em casa com seu filho, a pressão é muito grande na escola. Vamos para o próximo pilar, sobre a carreira profissional. Acabei de falar também, né, sobre isso. Você, pai, precisa instruir o seu filho em qual ministério, em qual rumo tomar. E precisamos também investir espiritualmente. Assim, a gente vai estar preparando o novilho
para os nossos filhos. Porque quem garante o futuro não é um novilho, mas é o Senhor. Precisamos preparar um fundo, por exemplo, para a faculdade, agora que ela entrando na faculdade. Gente, que despesa que tem. Como que a gente conseguiu guardar o dinheirinho ali da matrícula da faculdade? Uma dica, dinheiro do leite, a gente recebe, né? Então, uma coisa que eu e a Kira a gente conversou, esse dinheiro é algo que está sendo doado para os nossos filhos. Então, nós não vamos pegar isso para nós. Vamos, já que a gente não consegue guardar nada para eles, vamos guardar esse dinheiro. E aí a gente não tocou nesse dinheiro, foi o dinheiro que a gente conseguiu para dar a entrada para a faculdade. Mas precisamos sim preparar o caminho para os nossos filhos. Só que quando chega o momento da escolha mesmo dela, como ela teve que fazer a escolha dela, é o Senhor. É o Senhor. Não é reserva, não é dinheiro da reserva, não é tudo que você ensinou, instruiu e orou e tudo. Cada filho precisa ter a sua experiência com o Senhor e a decisão de viver para Ele. Porque voltando ali no versículo, o rebanho era do pai. O altar, sim, de Baal pertencia ao pai. Mas aí no finalzinho do versículo ele fala assim: mas faça você, agora Gideão, um altar ao seu Deus. Não é mais o Deus do seu pai. E aí que vem o testemunho do Luca. Não é o Deus da mamãe Sayumi, é o meu Deus. Geração de Josué, você ama o Senhor? Você tem Jesus como seu único e verdadeiro Deus? Ele é seu Deus? Ou você só vem para a igreja por causa do seu pai? Você veio hoje talvez contrariado. O Senhor te chama. Ele te ama. E Ele quer se revelar a você. O novilho precisa estar no altar. O Deus precisa ser meu e não o Deus dos meus pais. Então agora eu quero falar o que eu preciso fazer. Porque agora a gente falou sobre os nossos pais. E todos nós somos filhos. O que o pai precisava fazer era isso. Destruir o altar. O pai precisa preparar o futuro. Mas agora o que eu preciso fazer? Eu também preciso quebrar o altar de Baal. Eu preciso ir contra o sistema de Baal. Eu preciso me posicionar na minha fé. Assim como a gente viu aqui o Léo se posicionando na fé dele. Assim como a gente viu o testemunho da Mimi falando, olha, eu tive a oportunidade de fazer a oratória na frente de todas as crianças. Eu quis colocar um versículo, mas o meu professor quis tirar o versículo, mas eu falei, não, já que a gente tem que dar liberdade para todos, tem que aceitar tudo, então também tenho liberdade de expressão, de expressar a minha fé, naquilo que eu acredito, na minha fé em Jesus Cristo. Deixou o versículo dela ali, vai ser essa semana, né, filha? Vai ser essa semana, tá? Ore por ela, porque ela vai liberar ali no mundo espiritual esta palavra e abençoar aquela escola, mudar o governo daquela escola, entregando o governo ao Senhor Jesus. E os nossos filhos estão nessa batalha. A gente viu o Léo fazendo célula, a gente vê Bia também, né, fazendo a célula nas escolas. Que coisa maravilhosa, gente. A gente vê, eu trabalho na escola e ali no Nishiko temos alguns jovens que estão aqui, né? Tem o Yuji, a Maria, a Júlia, a Kemi, estão lá. E é muito bonitinho ele, gente, porque os outros brasileiros me chamam de professora, mas eles me chamam de pastora, né? Então, aí alguns até, né, que nem são daqui da igreja, me chamam de pastora também. E aí eu falando, gente, semana que vem, olha, tragam matemática, o material de matemática, disso, aquilo, outro, amém? Né? Então, ficando quase o culto. Eu tenho que vigiar muito para não falar amém, gente. Tenho que vigiar muito para não falar amém. Mas bonitinho que aí daí a Júlia, ela ia
fazer um anúncio em português lá, né? E o restante dos alunos também tudo preocupado, né? Com vergonha e também, será que vai dar certo? Eu falando no microfone diante de todo mundo. Ela falou assim, nossa, eu nem estou preocupada com isso, não. Eu estou preocupada que hoje, à noite, vai ter célula e eu vou trazer a palavra. Estou preocupada com isso. E ela foi falando na frente de todo mundo, né? E aí, o que traz? Qual é a mensagem? Uau, é mais importante do que isso, levar a palavra na célula. O que será, né? Porque eu estou aqui com muito medo de falar na frente de todo mundo, mas não. E ela não tem vergonha de falar, né? E eles falam, olha, ela é minha professora, mas é pastora da minha igreja. Que lindo ver os nossos filhos se posicionando na fé deles. Se posicione, jovens. Se posicione sobre a sua sexualidade. Não tenha medo de falar. E vocês vão ver como é libertador quando você verbaliza. Eu estava conversando com as minhas filhas, eu falei, filha, como que é essa pressão, né? Porque eu fiquei um pouquinho ali na roda deles e a gente vê eles conversando de tudo. E aí, com quem que você ficou essa semana e tal? Como que foi? Ah, você nunca teve ainda essa experiência? Não acredito que você não teve. E as conversas rolando assim e tal. Eu falei, filha, como que você fica no meio disso, né? Aí elas falaram, mãe, elas sabem. Elas sabem que o meu posicionamento é esse. Que eu não vou me envolver com ninguém. E vai acontecer só depois que eu casar. Então elas nem vêm com esse assunto comigo. Na verdade, elas vêm pedir conselho, falando como que é e tal. E pessoas que também pensam iguais a mim, como ela já sabe do meu posicionamento, então elas não ficam sozinhas. Então, como é bom, gente. É libertador do que você ficar assim, nossa, o que tá todo mundo falando, eu preciso entrar nesse mundo também, preciso entrar nesse grupo também. Não, se posicione e você vai ver que pessoas vão vir até você. Amém? Não negocie os seus valores, priorize o reino de Deus. E eles vão ver que você coloca em primeiro lugar o seu Deus. Não coloca em primeiro lugar o seu bucatos. Eu não estou falando que você não deve fazer bucatos. Quem sabe o bucatos é o teu terreno missionário. Mas não negocie. Não faça um outro altar. Não faça que esse altar seja maior do que a tua adoração a Deus. Não deixe que o bucatos roube você da tua família e de Deus. Mas pais, se você sabe, entende que esse é o campo missionário, ore por eles antes de enviá-los. Como que a gente quebra esse altar? Confessando os nossos pecados. Dá medo, gente, de fazer isso. Juízes 6:27 diz assim: assim Gideão chamou 10 dos seus seguidores e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Interessante, né? Ele não estava fazendo uma coisa boa, quebrando um altar de outros deuses. Mas ele ficou com medo da sua família. Por que Gideão teve medo de fazer? Medo da sua família? E por que ele teve que fazer à noite? Por que será que o seu filho ele tem mais liberdade de confessar o pecado para o líder de célula e não a você? Por que você fala assim, eu sou a última a saber das coisas aqui em casa? Será que ele não tem medo de você? Porque quebrar o altar é confessar. É confessar. Se o seu filho tem liberdade de confessar tentações para você, ele não vai precisar confessar pecado. Porque ele não vai chegar a cair no pecado. Mas a gente se sente tão santo, né? Que a gente não erra. E quando nossos filhos fazem isso aqui, a gente está ali com o dedão apontando. Não te disse? Não te falei? Os nossos filhos precisam de ajuda. E não mais alguém para apontar o dedo. Seu filho tem liberdade de quebrar o altar de Baal de dia e não de noite, sem sentir medo?
Nessa história, Gideão teve que quebrar o altar sozinho e de noite. Sozinho eu falo que sem a presença dos seus pais. Mas como seria lindo se o despertar começasse nos pais e falasse, porque estava acontecendo reboliço ali. Deus estava chamando Gideão, o filho. Eu fico imaginando onde estava esse pai quando Deus estava tendo encontro com o filho. Eu quero que os meus filhos tenham encontro com Deus, mas eu não quero ficar fora disso, não. Eu também quero ter o meu encontro com Deus. Eu quero estar na mesma vibe, na mesma sintonia. Eu fico imaginando que esse pai estava em outro mundo. Mas imagina, gente, se Deus chama pai e filho. Olha, eu quero que você destrua esse altar. E o filho fala, olha pai, eu estou incomodado com isso. Eu quero parar de fazer isso. Eu quero mudar essa nossa rotina. E o pai falou assim, eu também estava sentindo a mesma coisa. Está errado isso na nossa casa. Vamos nos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. E vamos clamar por uma transformação, filho. Vamos fazer isso junto. Que lindo que seria. Tá bom, pai, eu estou querendo fazer isso. Olha, eu estou querendo entregar tudo a Jesus. Eu estou querendo, olha, sabe essa reserva que você fez para a minha faculdade? Mas na verdade meu coração está queimando, eu quero fazer missões. Eu posso usar esse dinheiro e fazer missões. E aí o pai falou assim, olha, eu estou sentindo a mesma coisa. Vamos pegar esse novilho e tacar fogo. No bom sentido, tá? Está falando, vamos entregar ao Senhor o fogo do Espírito. Que lindo seria os dois trabalhando junto, entregando ao Senhor. Mas a gente quer se agarrar na segurança. Não tem como você estar com o seu filho 24 horas, não tem como estar com o seu filho, ele vai sair da sua casa, ele vai completar a maioridade, ele vai sair. E aí o que nós precisamos fazer é entregar no altar. Essa semana eu passei uma semana difícil com a minha filha adotiva. Ela está conosco há 4 meses. E nesses 4 meses foi a primeira vez que ela foi visitar a família cuidadora dela. E ela não tem elo com a mãe biológica, mas ficou 4 anos com essa família cuidadora. Então, ela tem um elo muito forte com essa família cuidadora. No início ela nem queria ir. Mas aí, né, a gente quer que ela entenda que ela é amada por todos, que ela não foi rejeitada por a família cuidadora também. Então incentivamos ela a ir. Então ela foi, mas voltou, e ela voltou, só falava da família cuidadora. E ela começou a me rejeitar, né? E lá era tudo melhor, e queria voltar para lá, e voltou diferente. E aí foi muito difícil para mim. Eu estava tentando ser compreensiva, fiquei com ela e tudo. Mas aí eu comecei a ficar indiferente com ela. Não estava tratando mal, mas eu fiquei indiferente com ela. E eu sabia que estava errado dentro de mim. Mas ela estava errada também, a forma que ela estava me tratando e tal. Então eu queria justificar. Eu queria falar que não, eu estou assim por causa dela. Ela que está causando tudo isso em mim. Mas aí quando a gente dobra o nosso joelho, o Espírito Santo vem. E ele vem com as palavras clarinhas, né? Você está com ciúmes, você está insegura, e foi você que decidiu ficar com ela. E você falou que ia amar ela e ia aceitar e receber ela todo o passado. E não cancelar o passado dela. Eu falei, sim, Senhor. Eu estou com inveja, eu estou com ciúmes, eu estou insegura, e tudo isso está muito errado dentro de mim. Chorei horrores, falei assim, mãe, liberta. E aí eu falei, agora está tudo bem, tudo certo. Eu falei, Deus falando, não, chame ela e peça perdão. Para esse toquinho aqui, que me desprezou, que estava me rejeitando. Rebati. Mas chamei ela. Falei, posso falar algo do meu coração? Ela, pode, vamos ali no quarto. Vamos. E Deus prepara a gente. Normalmente ela é muito agitada, né?
às vezes violenta. Mas naquele dia, não, tá bom. E eu falei, você viu que a mamãe estava mais séria esses dias? Ela, não. Eu falei, que bom, porque eu nunca quero te destratar. Mas o meu coração estava indiferente com você. E eu quero falar o porquê. E ali eu pude falar para ela, eu falei assim, mamãe estava com ciúmes, mamãe estava com inveja, mamãe estava insegura. Isso é errado. Isso é muito feio. Isso não vem de Deus. E eu estava orando e ela sabia que eu estava orando. Ela via que eu saía de lá da oração. E então ela sabe que foi o toque de Deus. Eu falei, Deus falou comigo e Ele me pediu para me pedir perdão a você. Porque eu quero mudar. Eu quero te amar com o amor de Deus. E esse não é o amor de Deus. Deus não tem ciúmes, Deus não é inseguro. Deus te aceita como você é. Eu te amo e eu quero aprender o amor de Deus. E eu quero demonstrar esse amor de Deus a você. Você me perdoa e você me ajuda a ser melhor. Ela falou, sim, mãe. Me abraçou. A gente ficou ali abraçado um bom tempo. Foi assim, sabe, assim, tão sereno, mas tão profundo. Foi tão gostoso, foi assim, quando você sente a presença de Deus, o Espírito Santo ali naquele lugar. E eu estava tão insegura, porque eu falei assim, não tem como comparar 4 meses com 4 anos. Mas um elo que é construído pelo Espírito Santo é tão forte. É tão forte. A gente saiu de lá diferente. E aí o Espírito Santo falou comigo, você agora abriu uma porta de bênção na vida dela. Porque eu poderia apontar o dedo e falar assim, olha, você está me tratando mal, você não é ingrata, você não sabe o que eu estou fazendo por você, o sacrifício que eu estou fazendo por causa de você, e você está me rejeitando, se você não quer ficar aqui, então volta para lá. Porque a vontade era falar tudo isso. Mas Deus falou assim, olha, a mesma insegurança que você tem, ela tem também. A mesma inveja que você tem, os ciúmes que ela tem ciúmes das suas filhas biológicas também. E ela está lutando para ser aceita também, assim como você, mãe, está lutando para ser aceita por ela. É uma luta de vocês duas. Mas você vai deixar ser regida pelos ciúmes, pela inveja e insegurança? Ou você vai deixar ser regida pelo meu Espírito? Então é uma decisão diária, entende? E o Espírito Santo, ele dá oportunidades todos os dias. Todos os dias. E a gente pode decidir qual caminho tomar. Talvez você não teve um pai, uma mãe que preparou o novilho para você, que preparou o caminho para você na área espiritual, na área profissional. Talvez você não teve um pai que te ajudou a destruir os altares de Baal e você está colhendo consequência porque ele mesmo levantou altares de Baal. Então você tem na sua família quadros de depressão, de vícios, quadros de morte. E você se sente sozinho ter que destruir tudo isso. Mas nada disso é desculpa, gente. Gideão não teve o apoio do seu pai. Mas o que ele fez? Ele chamou 10 amigos. E com medo, poderia ter feito de dia, ser ousado, corajoso? Poderia. Mas o importante é que ele fez. Com medo mesmo à noite, pegou os amiguinhos, vamos lá destruir, vamos. Ele obedeceu. Vá com medo mesmo. E você tem amigos aqui nessa casa. Jovem, você que vem para a igreja sozinho, sem os seus pais, você tem pais espirituais nessa casa. Nós queremos te adotar. Amém, igreja? Nós não vamos deixar eles guerrearem sozinhos. Pais, se você errou no passado, também não é desculpa. Quando Gideão quebrou o altar ali de Baal, no dia seguinte, o que aconteceu? Ele não recebeu aplausos. Quando um jovem confessa, olha, eu tive uma tentação de pornografia, eu assisti um vídeo pornô, ou eu fiz isso, aquilo, outro, tal.
ele confessou, ele não vai ter aplausos, ele vai ter às vezes crítica. Você, o filho do obreiro, você, a esposa de fulano, você, o marido tal. Vieram o povo da cidade falando, traga Gideão porque a gente vai matar ele. Não tenha medo, porque é só assim que se quebra o altar de Baal. Confesse, mas esteja pronto para o quê? Gideão, se prepare para ser morto. Todos os dias você deve carregar a tua cruz e ir para a morte. Mas Pai, proteja Gideão. Se você errou no passado em não destruir o altar, em não proteger o seu filho, em não instruir, vamos começar hoje. Não é tarde. O Senhor sempre manifesta a glória dele. Amém? Com isso, quando você quer viver na retidão, na pureza, na santidade, você vai perder amigos. Mas também, quando você se enche do Espírito Santo, pessoas de Deus se aproximam. Capítulo 6, versículo 34 fala: Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque da trombeta. E pessoas começaram a segui-lo. Então nós precisamos tocar a trombeta. E pessoas virão com o mesmo propósito. Com isso, muitos se chegaram a Gideão. Mas o que Deus falou? Não. Tem muita gente. É gente demais. No final ficou só 300. Por quê? Para que ele não viesse a se orgulhar. Porque tudo é glória de Deus. Para que ele dependesse de Deus. E ele foi à guerra com esses 300. Com 300 homens. Que tipo de... Qual era a forma desta guerra? Capítulo 7, versículo 16 ao 17. Fala que ele dividiu em 3. Ele pôs na mão trombetas e cântaros vazios, com tochas dentro. E ele lhe disse: observem-me e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Então a gente vê estratégia aqui quando ele divide. E a gente vê o que eles tinham na mão. Não era uma espada de samurai. Eles tinham uma trombeta. O que a trombeta fala? Ela comunica. O que nós precisamos? Comunicação. Pais e filhos precisamos de comunicação. Lá no mundo precisamos de comunicar o evangelho. É assim que a gente vai guerrear. E o que nós mais precisamos? Cântaros vazios. O que eu entendo? Humilhação. Se esvaziar de tudo. Mas dentro deste cântaro, tochas. Fogo do Espírito. É a unção. Então precisamos de comunicação, humilhação e unção na mão para esta guerra. E o Senhor deu a vitória. Amém? Se coloque de pé agora. Nós vamos entrar nessa guerra. E eu imaginava uma guerra, sabe? Com muita ousadia e tal. E eu falei: Senhor, eu não estou com essa ousadia. O meu corpo não está permitindo. Eu estou cansado só de falar. E o Senhor falou assim: eu não quero esta guerra. Eu quero na minha dependência. E eu quero um coração humilde. Não um coração... Um coração humilde. Um coração que se conecta com as pessoas. Que mostra a sua fragilidade. A sua fraqueza. Mas que não desiste. Então eu quero que você juntamente comigo entre nessa batalha.
E só depois de quebrar o cântaro, a luz resplandece na escuridão. Nós somos o vaso. Precisamos quebrar este vaso